Amados irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Nossos cumprimentos a todos. Mais um dia de estudo da ciência espírita, Natal, Rio Grande do Norte, do Pronto-Socorro Espiritual Frei Fabiano de Cristo, Pronto-Socorro Espiritual Dona Maria do Pão e do Pronto-Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves. Agradecemos a todos que nos acompanham nas mídias sociais, ao nosso Pai Deus e Jesus de Nazaré por esta oportunidade redentora e que nos ilumine nesta noite maravilhosa para que todo o ambiente aqui seja cuidado pela espiritualidade que nos intua e que nos ilumine nesse processo de divulgação da ciência espírita. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Dário Dicles, que vai fazer a exposição do tema Evangelização Infantil como Medicina Preventiva da Alma. Como facilitadores, para fazer a prece inicial, nós temos a nossa irmã Thalita, com a mensagem do nosso irmão Leonardo. Faremos a prece final e o nosso irmão Carlos Eduardo fará, junto com Dicles e Thalita, no decorrer, junto com Leonardo, no decorrer do tempo disponível, as suas argumentações a respeito do tema. Passaremos agora a palavra para o nosso irmão Leonardo, que fará os avisos e, em seguida, passará o microfone, a palavra para a nossa irmã Thalita fazer a prece. Boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui para esse estudo de hoje à noite. Nossos avisos se concentram nos horários dos nossos estudos, sempre às 8 horas da manhã, segunda a sexta, com o Livro dos Médiuns, via Webex. À tarde, às 16 horas, também de segunda a sexta, via Webex, com assunto livre. E às 19 horas, de segunda a sábado, com assunto livre, via Facebook ao vivo. Estamos aprimorando os nossos estudos e avançando neles, mas ao final eu passo qual é a programação de hoje. Thalita, você com a prece. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na noite de hoje, com a participação durante o nosso estudo. E agora a gente vai agradecer por mais uma oportunidade, juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso regresso. E assim seja. Passemos à nossa mensagem de hoje. Uma mensagem de Emmanuel, psicografada de Chico Xavier, vinda do livro Religião dos Espíritos. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele desenfaixados, espíritos. Espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo para o metro ideal
de nossa conduta. Então, essa mensagem, focando que, primeiro, somos espírito além de tudo, somos seres espirituais, que estamos ou não com um traje físico, procurando uma evolução sempre na inspiração do Cristo. E é assim, com essa mensagem, que a gente passa a palavra ao irmão Dário, para ele começar a sua exposição. Pois bem, meu amigo Leonardo, muito obrigado. É um tema bastante interessante e esse estudo, né, das nossas dores, né, das nossas as dores do nosso corpo, da nossa alma, para que a gente entenda, conforme o nosso irmão Assis propôs, a forma de educarmos, né, para que tenhamos uma vida plena, uma vida mais saudável, né, dentro da medicina da alma e da evangelização, que é a forma preventiva, né, de todos esses processos que nos atingem o corpo e o espírito. E eu costumo dizer, meus caros amigos, que a natureza, Deus, né, ela nos protege de tal forma que todos os nossos atos, né, porque nós temos o nosso roteiro a ser seguido, né, nossa evolução, e nesse interim, né, nesse trajeto, nós saímos, né, desse caminho, nós desviamos. Então eu falo que a natureza nos protege porque todas as vezes que nós desviamos desse trajeto, desse percurso, a vida nos cobra, né, a vida nos cobra. E isso é muito bom, né? Quando a gente começa a entender, ou passar a enxergar a vida como espírito, como vida espiritual, a gente começa a entender que tudo isso é muito bom. Eu, particularmente, a primeira vez que eu tive, digamos assim, um chamado, né? Isso acontece com todos nós, seres humanos, e eu digo sempre isso. É uma coisa que eu falo, que sempre que a gente está desviando do caminho, pode ter certeza que alguma coisa com a gente vai acontecer, ou vai nos vir uma doença, ou um problema sério, e isso, na verdade, vai ser bom. Eu já espero isso. Eu sei que quando eu estou fora daquele caminho da realidade do programa que eu próprio escolhi para minha vida, eu sei que Deus vai me alertar desse jeito, seja através de uma dor ou de um problema sério, né? Para que chame nossas atenções. Então, eu coloquei aqui alguns motivos, né? Pelos quais, antes da gente entrar na parte mais de entender a parte mais da cura, da medicina, do tratamento, eu achei interessante a gente tentar entender o que causa, né, essas dores, esses sofrimentos, para que a gente precise tratar a nossa alma, né, o nosso corpo e a nossa alma. E primeiro a gente também, antes de mais nada, também entender, né, nesse contexto, que a dor, por que a dor, né? É bom que a gente procure entender por que nós sofremos, por que nós sentimos dores. Então a gente precisa entender isso aí para poder se fortalecer. A doutrina espírita, ela nos esclarece muito com relação a isso, né? A dor, ela tem uma finalidade, né? Deus não seria um pai justo, né? Misericordioso, se ele não fosse toda bondade, se ele simplesmente quisesse nos causar dor sem nenhum motivo, só para brincar com a gente, só para fazer a gente sofrer à toa. Então, se nós confiamos em Deus, entendemos os seus mecanismos, a gente vai entender também que a dor, ela é uma bênção, na verdade, né? O motivo pelo qual as dores e os sofrimentos acontecem conosco, né, é totalmente pedagógico, né? É totalmente pedagógico, educativo, e a única finalidade é essa. A partir do momento que nós nos melhoramos, nós nos educamos, nós crescemos, evoluímos, essas dores elas vão diminuindo. Logo que nós vamos percebendo que certas coisas que nos afligiam não nos afligem mais, né?
Isso também é um motivo de diminuir essa dor. E as próprias dores do corpo, né, as dores físicas, elas, quando a gente está resignado, quando a gente está mais consciente, a gente também sabe lidar melhor com elas, né? Então, o motivo principal da dor é esse, é crescimento, né? Nós precisamos passar por essa dor no nosso corpo para sentirmos, inclusive, ao longo das nossas encarnações, nós vamos também ferindo várias pessoas, vários irmãos, nos ferindo, né? De acordo com com os nossos atos, e essas dores vão se acumulando no nosso perispírito, e em certo momento elas vão se exteriorizar no nosso corpo. Certos problemas que nós julgamos como, não sei se seria problemas, mas alguns equívocos que nós cometemos, né? Como irritação, medo, rancor, ódio, falta de perdão, inveja, ciúmes, todos esses sentimentos, né, que eles vão se acumulando na nossa energia e vão prejudicando o nosso organismo, nosso espírito, e ao longo do tempo, nós vamos acumulando essas energias, elas vão transparecendo no nosso corpo físico. Então, todos esses ensinamentos, né, que nós deixamos de fazer, na verdade, quando nós deixamos de observar o que Jesus nos ensinou e começamos a botar para fora, digamos assim, todo esse sentimento de rancor, de raiva, de ódio, né, eles vão gerar também essa consequência no nosso corpo, no nosso organismo, e, consequentemente, nós adoeceremos. E uma forma de prevenção, né, no caso dessas dores, dessas doenças, seria a nossa reforma íntima, né, que é o essencial dentro da doutrina espírita. É um dos primeiros das indicações primordiais do espiritismo, é a nossa reforma íntima. E nós, quando a gente passa a ter essa confiança em Deus, né, começamos a nos reformarmos intimamente, quando a gente começa a praticar o bem, fazemos a caridade, tudo isso nós estamos reeducando nossos espíritos, nós estamos evitando coisas que poderia acontecer conosco. Agora, também é interessante a gente observar, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e entende que a forma com a qual a gente evolui, né? Porque, segundo a doutrina espírita, nós somos criados simples e ignorantes, certo? Então, se nós somos criados simples e ignorantes, nós partimos de um zero de conhecimento, né? E de sentimento. Então, esse processo de ser inferior, digamos assim, de passar por esse processo da dor, ele acaba sendo uma coisa absolutamente normal. Porque nós não nascemos anjos, né? Nós não fomos criados anjos. Nós não viemos de cima, né, e permanecemos em cima. A gente veio de baixo. A gente foi criado simples e ignorante. E nesse percurso, né, dentro da experiência que nós vamos ter, que é natural, nós vamos errar. É natural. É como uma criança de 2, 3 anos que quer colocar o dedinho na tomada, né, porque ela não entende. Ela vai lá e coloca. Mas todas as vezes que ela coloca o dedinho na tomada, ela leva um choque e sabe que fez um mal, né? Ela gerou uma dor. Então nós, espíritos milenares, passamos também por esse processo. Então todas as vezes que nós cometemos um erro desse, né? Todas as vezes que nós, digamos assim, ferimos um irmão, matamos uma pessoa, roubamos, traímos, né, cometemos um erro desse. Todas as vezes que nós vamos fazendo isso, isso vai nos gerando aí uma experiência no nosso corpo. Isso eu não estou falando de agora, eu estou falando da gente procurar entender isso há milhares ou centenas de anos atrás, nesse processo, porque hoje pode ser que eu já não consiga mais, digamos assim, matar uma pessoa. Mas há alguns anos atrás eu fazia isso naturalmente e ia dormir tranquilamente, não tinha um pingo de remorso. Não é? Então, hoje, o que é que acontece? As experiências, né, de tanto elas acontecerem, é que vai moldando o nosso espírito. Então, se lá atrás, há séculos ou há milênios atrás, eu matava várias pessoas, eu não tinha
Problema nenhum com isso. Mas aí eu vou fazendo. E se eu vou fazendo, existe também a lei de ação e reação, e eu também vou morrendo. Eu vou me dando mal ali. Então eu vou sentindo essas dores, né? Eu vou sentindo o acúmulo dessas dores, tanto de matar como de morrer, fazer sofrer, e isso vai, né, gerando o quê? Vai gerando esse acúmulo de conhecimento, de bagagem, de experiências no nosso espírito. Aí vai chegar um ponto que eu vou matar uma pessoa, mas aquele sangue ali já vai me dar um remorso. Olha aí, já é uma evolução. Então eu já não consigo mais matar alguém com tanta facilidade. Eu senti ali um repugno por aquele ato, eu já fiquei preocupado, a minha consciência já pesou um pouco, né? Mas eu continuo porque esse processo é lento. Então eu vou evoluindo, vou reencarnando, aí na outra encarnação, né? Eu já passo pelo processo reverso e vou sentindo, até um ponto que quando eu fizer isso de novo, né, cometer um crime desse com alguém, eu vou ter um remorso tão grande que eu vou chorar, né? Eu vou, sei lá, eu vou ficar perturbado. Então veja como é o processo evolutivo, né? Porque ninguém acha que a gente veio perfeitinho lá de baixo, né? Lá de trás, sem cometer esses certos crimes, sem principalmente gerar dor em alguém. Nós geramos muitas dores em outras pessoas e, consequentemente, em nós mesmos. Então, todo esse processo, ele vai ter uma consequência. E nós vamos sofrer, por quê? Porque a nossa consciência, não é? Ela vai começar a gritar. Quanto mais eu cresço, mais eu vou sentir dor. Principalmente a dor moral. A gente fala de dor moral porque a dor moral, ela também gera a dor no corpo. Ela vai gerar uma doença. Todas as dores psíquicas, né, que temos, como eu comentei há pouco, o ódio, a inveja, o ciúme, todos esses sentimentos, eles vão gerar dor e doença no nosso corpo, sim. Então, quando nós vamos entendendo isso, né, a gente não tem para onde fugir. A gente vai sentindo no processo lento, então a gente vai chegar a um ponto que eu não vou ter mais coragem nenhuma de matar ninguém, de ferir ninguém, né? Isso aí vou progredindo, já é uma progressão. Aí eu vou, até porque até aí, é bom que a gente entenda isso, porque se nós viemos lá de baixo, né, simples e ignorantes, então como é que eu sei o que é o amor? Eu não tenho como saber o que é o amor, porque eu ainda não. É. Vamos ver, aconteceu alguma coisa aí no nosso irmão Dick, né? Acho que Então veja o que ele estava falando da lei do progresso, né? A lei do progresso, ela é obrigatória. Ele fez uma introdução a respeito do processo evolutivo, né, de onde nós iniciamos, que tem um ponto de partida. Esse ponto de partida se iniciou com a criação dos elementos gerais do universo, que é o princípio inteligente universal. De lá, nós fomos evoluindo, ou seja, participamos de um processo de incubação, vamos dizer assim, e fomos promovidos de espírito animal para espírito hominal. E entramos num processo de quê? De humanização. Esse processo de humanização, nessa hora que a glória é do nosso Pai, não é? A gente começa o processo evolutivo que nosso irmão Dix muito bem colocou. Então, passar a palavra para o nosso irmão Dix, que estava falando justamente da lei do progresso e do processo de evolução desse período que tem da gente de espírito simples, ignorante, para chegar ao amor semelhante do nosso Pai, que é um espírito puro. Vai lá, Dix. Muito obrigado, Assis. Teve um probleminha aqui, mas já foi solucionado. Como eu ia falando, E aqui se nós viemos... Beleza. Se nós fomos criados simples e ignorantes, então é bom que a gente entenda que amor a gente não conhece. Entendeu? É simples, a gente não conhece o amor ainda. A gente está treinando isso. Então, como a gente veio lá de trás, então nós sempre fomos o quê? Inferiores, ainda, né? O processo é natural. Se nós estamos crescendo, nós viemos de baixo. Então,
o que a gente conhece até hoje são esses sentimentos. É ódio, é vingança, é traição, é violência. Isso é o que é normal das nossas vidas hoje. Não tem como ser diferente, porque eu não tenho como ter sido criado um ser já amoroso, já evoluído. Não tem como. Né? Nem Jesus foi criado dessa forma. Jesus foi criado da mesma forma que a gente, né? E teve que passar por todo esse processo. Então, isso é interessante a gente entender, porque vai nos dar mais paciência. A gente vai olhar para aqueles irmãos, aqueles criminosos, aquelas pessoas que têm as suas vidas ainda bastante, né? Fora dali do padrão que a gente deseja, que Jesus nos ensinou, e a gente vai ter mais compaixão dele, vai ter mais paciência, porque a gente já fez tudo isso. A gente já fez tudo isso, então a gente não pode julgar. A gente acaba entendendo que a gente não tem o direito de julgar, porque se Deus não nos condenou, né, na época que nós praticávamos tudo isso, né, não é que hoje a gente já seja santo, pelo contrário, mas se eu condeno um irmão daquele, né, que vive fazendo ainda isso, aí é a mesma coisa que eu estar me condenando, porque eu já fiz também. Então a gente começa a entender esse processo de evolução e vai entendendo que o amor, ele está chegando. Embora para isso a gente precise buscar, né, a gente precisa de esforço nosso e precisa desse entendimento. Então eu vou entendendo, naturalmente, que o fato de não ter mais, chegar a um ponto de não ter mais dor, não sentir mais dor, não precisar mais passar por certas situações que são dolorosas, isso só vai depender de mim. Só vai depender do meu processo de melhoria interior, né? Porque todo esse conhecimento ele vai me trazer um benefício. Quando a gente começa a entender o que Jesus falou, porque se Jesus falou perdoe, certo? Tem um motivo, lógico. Porque o perdão a gente já entende que não é nem para a pessoa que fez alguma coisa de errado com a gente. Ele é para a gente. Sou eu que vou viver melhor, sou eu que vou dormir melhor, sem estar pensando no ódio que eu tenho, possa ter por aquela pessoa, porque ela fez tal outra coisa comigo. Olha, se eu deito minha cabeça no travesseiro e vou ficar pensando a noite toda numa pessoa que me fez mal, como é que eu vou dormir bem? Não é? Como é que eu vou me sentir feliz? Como é que eu vou conseguir olhar para a natureza e ver aquele esplendor, aquela beleza, se eu estou vibrando nesse ódio, né? Por alguém ou por qualquer coisa. Então, a gente vai começando a entender que todas as palavras do próprio Jesus, elas têm muita vida. E elas são recheadas de ensinamentos que vão fazer com que nós não sintamos dor. Né? Quando eu começo a praticar, quando eu começo a adentrar nesses ensinamentos, a vivê-los, a gente vai sentir até, às vezes a dor até vai vir, a dor de uma dor física mesmo, um cansaço, alguma coisa que a gente esteja fazendo até um trabalho em nome de Jesus, ou que a gente julga que é um trabalho bacana, a gente vai sentir dor, mas aquela dor, ela vai ser diferente, sabe? Ela vai ter um sabor, na verdade, porque a gente sabe que em outrora a gente usou o nosso corpo, né, para ferir. Mas hoje não, a gente está usando nosso corpo, estamos maltratando aí nossa coluna, nossos músculos, mas é em função de um trabalho bacana, né? Se for o caso. Então a gente sabe que estamos fazendo a coisa certa agora. E outra, todas as vezes que nós ferimos alguém, né? Como eu falei anteriormente, a gente sente, não é? Aquela vibração, aquilo ali gerou aquele sentimento que teve quando a gente feriu alguém. Ele, ao longo do tempo, vai se transformando, né? Como a gente havia falado, vai chegar um período que eu não consigo mais fazer, e eu começo a não só mais não fazer isso, porque eu sei que é ruim, que vai me fazer um mal muito grande, como eu passo agora, né? Eu já vou mudar um estágio, eu vou começar a fazer coisas boas. Eu já vou começar a engatinhar aí, entrar nesse clima de amor, que a gente ainda não conhecia. Porque todas as vezes que eu feri alguém, eu senti alguma coisa, então todas as vezes que eu doar um pão a alguém, que eu dar um sorriso, um bom dia, uma palavra de conforto, né, de auxílio a alguém, todas as vezes que eu fizer isso, eu também vou sentir alguma coisa. Eu também vou sentir. Aí eu começo a sentir coisas que nunca eu tinha sentido na vida. É por isso que às vezes eu conversando assim com um amigo mais próximo, eu falo, esse amor que a gente sente,
E às vezes a gente fala assim, o maior amor que a gente pode sentir na Terra é de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, né? Amor de mãe, como dizem. Mas mesmo esse amor, ele está muito, muito, muito longe ainda da gente, do amor verdadeiro, que a gente ainda não sentiu, né? Porque nós não chegamos lá ainda, mas nós chegaremos. Mas, ou seja, mas a gente está começando a sentir. Então, o que é que vai me forçar esse progresso? É justamente saber que eu, agora, estou buscando outras coisas. A minha satisfação, o meu desejo, né? Porque antes, além de cometer vários erros, nossos desejos também eram diferentes. Eu poderia, assim, na noite de sexta-feira, como a gente falou até outro dia, eu querer ir para uma balada, né? Que não estou falando que é errado, que cada um faz o que quer para ser feliz. Mas, assim, eu hoje, né, em vez de ir para uma balada, para a night, tal, como o pessoal fala, eu não sinto, não é nem que eu não possa, não devo, é porque eu não sinto mais prazer nisso. Eu sinto prazer agora em sair da minha casa, digamos assim, e tentar ajudar alguém. A gente acaba meio que se viciando nesse sentimento bom, né, nessa virtude, que passaria a ser uma virtude, de tão bacana que é sentir isso. Aí nós vamos buscando mais e mais, e nós vamos querer toda hora fazer essas práticas que Jesus ensinou, ter mais intimidade com Jesus. A gente começa, porque a gente também acha que Jesus é um ser que não nos ouve ou que está longe da gente, até pela evolução dele, mas é o contrário. Olha, Jesus está conosco, ele nos ouve, ele nos toca, ele é nosso amigo, ele está ao nosso lado sempre. Só que a gente não consegue entender isso, né? Então, quanto mais a gente vai adentrando nesse nível de sentimento, de amor ao próximo, de compaixão, né? Porque um sentimento que nos toca muito o ser humano, que nos aproxima muito de Deus, é a compaixão. Né? A compaixão é aquele sentimento que nos coloca no lugar do outro e faz sentir aquela dor. Aquela dor que ele estava sentindo, que ele sente, a gente se coloca naquele lugar e tenta sentir aquela dor, né? E quando a gente tenta sentir a dor, a gente vai perguntar, poxa, poderia ser eu, porque eu estou sentindo essa dor, então eu tenho que ajudá-lo. Então veja como a gente veio evoluindo, veio melhorando, né? Mais uma vez dizer que esse processo é muito lento e é questão de milênios, não é questão de uma vida, 2 vidas, 3 encarnações, né? Que a gente quer dizer. É através de muitas reencarnações e muitas experiências. Não é porque, assim, para eu entender que eu não posso ferir o meu irmão, demora muito. E outra coisa que vai acontecendo com a gente, que isso também é uma experiência própria, eu posso dizer, quando a gente vai começando a sentir certos tipos de sentimentos mais elevados, a nossa consciência ela fica de um jeito que qualquer errinho que a gente cometa, qualquer besteirinha que a gente faça, e outro momento a gente fazia e não tinha problema, esse sentimento ele já vem muito forte. Por exemplo, a gente perde a cabeça, grita com a esposa, grita com o filho, discute no trânsito. Olha, isso, quando a gente se permite fazer isso, já é uma dor imensa. A gente pensa, poxa, hoje eu fui derrotado, né? Eu me deixei levar. Ou seja, mas também não foi ruim, porque se eu me exaltei hoje, é porque eu não estou pronto ainda. Mas também me gerou um sentimento de arrependimento, de que eu poderia ter me controlado, certo? E da outra vez, olha, poxa, daquela vez eu vacilei, mas agora eu vou ser forte. E a gente está falando tudo isso por quê? Porque tudo isso tem a ver com dor e sofrimento. Porque quem é que quer sofrer? Quem é que quer sentir dor, ficar doente, ter câncer, né? Ter qualquer tipo de doença aí? A gente não quer. Mas a gente não quer, mas a gente não faz por onde não ter. E se vier a doença, se vier, a gente vai entender que aquela doença ela veio para nos melhorar. Né? Aquilo ali é uma bênção, como diz o próprio Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Por quê? Porque é através dessa dor, desse sentimento, é que eu vou voltar a minha atenção para Jesus Cristo, para as coisas do amor, para as coisas que realmente vão nos fazer feliz. Porque enquanto a gente estiver preso lá atrás, com ódio, com rancor, sem perdoar, olha, nós vamos estar aí vivendo um ciclo vicioso,
e nós sentiremos dores eternas, digamos assim, até enquanto durar esse nosso estágio nessas zonas, nós vamos ter dor. Então é bom que a gente entenda isso. Todas as vezes que eu penso, eu não quero ter dor, eu não quero sofrer, eu quero viver bem, exatamente, busque Jesus. Porque Jesus é o caminho, é o médico dos médicos, é aquele que nos livra disso. Então, é interessante que a gente use a nossa atenção, use a nossa fé raciocinada, como ensinado a doutrina espírita, para que a gente entenda isso. É simples. Mas a gente não tem como não ter dor, continuando com nossos erros, né? Continuando com nossas desculpas. Porque às vezes a gente, mesmo nós que somos espíritas aqui, e temos esse conhecimento, às vezes acontece uma coisa na nossa casa ou com um amigo, e a gente se chateia e fica emburrado. Aí a gente diz, eu sou humano, eu tenho o direito de me chatear. Né? Você tem? Tudo bem. Você tem. Tem, claro, você tem livre-arbítrio. Mas, meu amigo, a dor vai vir. Vai. Então, assim, você tem direito, tem. Agora, você não tem como evitar a dor. Então, se você for inteligente mesmo, você vai entender que não, meu amigo, você não pode. Mas a pessoa fez tal coisa comigo e ela estava errada. Ela mesma ou ela mesma reconheceu o erro. Então eu fiquei chateado, estava certo mesmo. Meu amigo, tudo bem. Né? É o sentimento que a gente vai vendo, né? E outra coisa, tem pessoas, eu vou também percebendo isso, que quando a gente vai entrando nessa faixa aí de aproximação, né? Começando a ver aquela luz no fim do túnel, né? Aquele sentimento de amor, quando a gente vai chegando perto. Outra coisa, quando a gente se irrita, olha, o nosso corpo, ele explode. A nossa pressão vai lá para cima, dá dor de cabeça, certo? Porque isso é a natureza, como eu falei no início, é a natureza nos protegendo de nós mesmos. Porque se eu já entendi que quando eu explodo de raiva, de ódio, eu fico doente, me faz mal, então o que acontece? A natureza vai me proteger, Deus vai me proteger. Então vai fazer o quê? Eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou ter uma dor de cabeça, a minha pressão vai subir. Ou seja, aí eu vou entender, eu não poderia mais ter feito isso. Então a gente, através da dor, né, mais uma vez a dor sendo trabalhada pedagogicamente ao nosso favor. Porque, poxa, tudo isso é para que a gente seja feliz. Tudo isso é para que a gente se aproxime de Jesus e seja pleno, seja feliz, sorridente, alegre, não é? Então é isso, é pedagogia. A dor, ela só vai nos afligir, nos causar dano, não é? Quando a gente permitir. Porque tem muitos casos também que nós antes de reencarnarmos, né, a gente pede, às vezes, uma doença ou um tipo de prova, digamos assim, né? Não é aquela doença, mas é aquele tipo de prova, porque nós achamos que nós suportaríamos. Às vezes aquela prova não sei, às vezes eu posso vir com a doença, porque é a minha mãe que precisa passar por tal processo também de melhoria, então ela precisa cuidar de mim. E, na verdade, eu estou ali como... aquele ato, na verdade, é um ato de amor. Eu estou vindo, né? Porque a minha mãe vai exercitar esse lado de cuidar, porque ela precisava exercitar isso. Então, eu estou... É mais uma forma, né, de doença que, às vezes, eu mesmo posso querer, mas para ajudar alguém, né? É a mesma coisa que fala das mortes prematuras, das dores, né, de crianças que às vezes vêm, mas a aprovação, na verdade, é para o pai, os pais, né? E você está vindo, você está, na verdade, se doando, você está fazendo um gesto muito bacana de passar por aquele, digamos, sofrimento por amor a alguém, né? Isso acontece muito também. E, na verdade, foi o que Jesus fez com a gente, né? Passou por todo aquele processo para nos ensinar. Então, meus amigos, se nós queremos uma vida feliz, né, sem dor, né, plena, com toda a harmonia possível, nós temos realmente que tratarmos dos nossos males que afligem a nossa alma, né, porque toda a origem da dor está na alma. Eu não tenho como ser feliz sendo violento. Eu não tenho como ser feliz sendo invejoso. Não tenho como viver com saúde plena, né, odiando alguém. Não dá, é incompatível. A gente precisa acordar e entender isso
né? Se nós queremos ser felizes, nós realmente precisamos enxergar esse processo do qual ele se dá, né? Eu não tenho como, eu preciso despertar, eu preciso para que meu corpo vibre de uma forma sadia, eu preciso sorrir, eu preciso ser agradável com as pessoas. E outra coisa, a gente vai acabando percebendo, né, que tudo isso vai se dando naturalmente. A gente, de tanto buscar, de tanto tentar esse objetivo, aí quando a gente tiver um problema, inclusive, sei lá, cortaram minha luz na minha casa, passando problema financeiro, é muito ruim alguém ficar sem luz. Mas tá bom, mas sua situação, ela pode piorar se você ficar chateado e furioso, ou com Deus, ou com a vida. Não. Você, é diferente da pessoa que, tudo bem, mas vou tentar consertar isso aqui, mas não vou me irritar. Vou ficar tranquilo, porque Deus sabe de todas as coisas, né? A gente está aqui no planeta Terra, inclusive, para isso. Então, tudo que acontecer de ruim com a gente, que a gente acha que é ruim, a gente, nesse momento, deve realmente refletir, pensar o que é que Jesus queria que, nesse momento, a gente fizesse. Como é que ele queria que a gente agisse. Ele quer que eu me enfureça. Porque se nós nos dizemos cristãos, né? Se nós nos intitulamos cristãos, o que é um cristão? É o que segue a Jesus. Então, eu não tenho como ser diferente. Eu preciso, se eu sigo Buda, eu sou budista. Então, eu vou em cada momento da minha vida, eu vou seguir as orientações do Buda. Se eu me digo cristão, eu tenho que, a cada segundo, a cada momento da vida, seja do probleminha pequeno ou do mais sério, nesse momento a gente tem que tentar agir como Jesus. Isso é ser cristão, né? É a gente tentar colocar isso em prática. E não dizer, mas eu sou cristão, mas Jesus está muito além de mim, não tenho como. Então, na verdade, isso quer dizer que nós somos admiradores de Jesus Cristo. Ser cristão, não. Digo. Ser cristão é você... Opa, assim. Bom, nós vamos dar um tempinho para os nossos irmãos, para fazer algumas considerações a respeito do tema, mas aqui, antes de fazer a liberação para o nosso irmão Carlos Eduardo e Thalita, a gente vai partir de uma, vamos chamar assim, de premissa básica. Já que você deu uma lição aí, vamos chamar assim de nada é perfeito, né? Quase perfeita, né? Que você mesmo disse, né? Então, aqui a gente vai colocar que nós admitimos a reencarnação. Bom, e que a evangelização infanto-juvenil é a medicina preventiva da alma, como você mesmo já colocou. Como fazer diante das seguintes situações, Carlos, Thalita, que nós vamos colocar agora, que está na atualidade presente, não é? No mundo, aqui no Rio Grande do Norte, Natal, e que nós somos partícipes desse processo como adulto, participar da guerra, violência, prostituição, corrupção, drogas, fome, consumismo exagerado, idolatria ao corpo físico, inversão de valores na educação, alunos batendo em professores, não é? Inversão de valores, banalização da vida, sexualidade desmedida, né? Suicídio banal, pueril, inversões de valores morais. Isso tudo nós somos, né? Nós estamos aí aqui dentro. Não é? Ninguém está aqui se excluindo, não. Ou seja, o código moral a gente quase não leva em consideração, estamos dormindo. Omissão, vícios, orgulho, egoísmo, vaidade, etc., intolerância, impaciência, revolta, vingança. Só que nós vamos desencarnar. E nós vamos voltar como, entre aspas, criança. Ou seja, um espírito que nós fizemos tudo isso, agora, participamos de tudo isso, estamos com isso na consciência, vamos desencarnar. E vamos reencarnar. E com o esquecimento do passado, que é uma dávida divina. O que fazer agora, como adulto, para quando chegar aqui como criança, com todos esses aspectos que nós fizemos hoje como adulto? Não é isso? Que é a medicina preventiva da alma.
Veja que a medicina preventiva da alma tem uma responsabilidade aí. Nós agora, como adultos, em fazer ou não, que é uma decisão. E também depois a gente vai reencarnar e vamos ter um pai. Se é um pai, uma mãe, ou mesmo receber uma criança numa situação como essa. O que fazer? Vamos começar pelo nosso irmão Carlos, depois a gente passa pela nossa irmã Thalita, depois para Leonardo. Nós temos 20 minutos. Boa noite a vocês, boa noite a Decos, a todos. O livro Jesus no Lar, né, o Neio Lúcio, né, e Chico Xavier, ele conta algumas orientações do Cristo acerca daquilo que foi o primeiro evangelho no lar do mundo, né? E foi quando o Cristo chegou na casa de Simão Pedro, reuniu algumas pessoas e começou a conversar. E aí tinha Sara e Benjamim, né? Que eles eram criadores de cabras e comercializavam leites. E aí ela chegou até o Cristo e perguntou: mestre, olha, é muito difícil seguir o seu evangelho, seguir os seus ensinamentos, haja visto que nós somos ciumentos, avarentos, né? Prepotentes, orgulhosos, isso é impossível. E aí ele chegou até ela e perguntou: filha, quando você vai armazenar o leite, o que é que você faz? Aí ela fala: não, eu cuido do vaso, organizo, limpo, cuido do tempo para que ele não fique podre. Aí ele falou: mesmo assim, é o evangelho, mesmo assim é o ensinamento do Pai, né? Não são meus ensinamentos, é o ensinamento do Pai. Cuide do seu vaso, né? Para que o leite puro, como se fosse os ensinamentos do Pai, possa entrar dentro de você e não se estrague, né? E aí a gente vê o que o irmão falou, a necessidade de que a gente tem de se melhorar constantemente. Não tem como a gente servir a Deus e nem a Mamon, né? Ou a gente faz as coisas certas ou não fazemos, né? E aí vem o ponto que você quer, Assis. A gente cuidando do nosso hoje, a gente vai garantido aí amanhã uma menos tormentosa encarnação, menos dificultosa encarnação. Então, os nossos pais de amanhã começam hoje, né? O modo como eu levo a minha vida hoje, o modo como eu trato as pessoas, o modo como eu faço, como eu vivencio o evangelho em minha vida ou não, vai dizer aí quem vai ser os meus pais amanhã, vai dizer qual é a minha situação amanhã. Então, a minha encarnação hoje, a nossa encarnação hoje, né, quer queira ou não, é um reflexo da nossa vida anterior, né? Então, são colheitas, né? Hoje, a minha encarnação hoje, a nossa encarnação hoje, é uma colheita daquilo que nós plantamos também em outras encarnações, né? Além dessa também. Então, se eu quero ter uma situação um pouco melhor lá na frente, eu cuido do meu hoje. Então, se eu sei que roubar é errado, falar mal é errado, por que eu não começo logo a me melhorar quanto a isso? Porque amanhã eu vou ter um filho, amanhã eu vou ter um neto, e eu vou querer que ele siga um bom caminho. Mas para ele seguir um bom caminho, eu tenho que dar também esse exemplo. Se eu quero que ele seja evangelizado, seja em uma igreja, seja um centro espírita, ou um terreiro, seja onde for, esse evangelho tem que entrar dentro de mim também, né? Não é aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Isso não cola mais, né? A gente sabe que o bom exemplo, ele diz tudo. Então, se eu quero que o meu filho amanhã, o meu neto amanhã, tenha bons atos, eu começo hoje vivenciar isso dentro de mim, para que eu tenha autonomia, para que eu tenha o respeito de ser um bom exemplo. Sem falar também na questão das próximas encarnações, né? E vai ser um reflexo de como eu levo a minha encarnação hoje. Passa a palavra. Muito bem. É um complemento, não é? Um Dicles, né? Na linha de Dicles, o nosso irmão Dicles deu uma aula que vai ficar registrada e que hoje muitos pais que se encontram em casa vão ouvi-la,
não é? E tirar suas conclusões, verificar que ponto, olhando para o espelho, né? Justamente nós fazemos isso todos os dias, onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu posso me ajustar agora para criar minha criança? E não é criança, existe um espírito ali, não é? Que deve seguir o evangelho de Deus, trazido por Jesus. E esse espelho somos nós, para ele, não é? Como é que eu vou dar um exemplo para o meu filho hoje? É um exemplo que venha a estar em comunhão com Deus. Então, vamos passar um pouquinho da palavra. Está bem aí, Thalita? Agora? O microfone? Vamos com você, viu, Thalita? Está ouvindo, Thalita? Pronto. Ok? Eu vou comentar. Com você, Thalita. Então, fecha o microfone dela. Depois você comenta, Thalita. Deixa eu comentar algumas coisas. Assim, a Dário colocou alguns pontos que são fantásticos aí, que são premissas básicas no nosso discurso, no nosso estudo. E aí você veio e complementou com alguns outros, pontuando algumas coisas bem precisas aí, como, por exemplo, a reencarnação. Então, partindo do pressuposto que existe a reencarnação e a gente entende assim, que a gente tem o corpo para melhorar o espírito, então, uma das coisas, recapitulando a fala de Dário, é que, assim, o problema, as dores, as dificuldades no nosso corpo, elas são reflexo do espírito. Então, não adianta só fazer a medicina do corpo. Você tem que começar, em algum momento, seja ele qual for, a fazer a medicina da alma. E aí tem que ser o quanto antes. Porque aquele problema seu, aquele problema físico seu, você vai curar, depois vai vir um outro, depois pode vir até o mesmo, e aí termina essa encarnação, a próxima encarnação pode vir o mesmo problema, ou aquele problema de uma forma mais atenuada, porque, como o Gilson disse, a dor é o remédio, a dor, ela está mostrando a você que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas no seu espírito. Você tem que fazer uma avaliação, certo? Que você tem, ou por força da dor, ou por força do amor, como a gente muitas vezes fala, para reavaliar aquele seu comportamento, aquela sua moral. E eu sempre não, ultimamente eu tenho citado muito o livro Nosso Lar, porque o Nosso Lar virou um filme e todo mundo meio que conhece essa obra. E na obra lá, no livro, eu não assisti ainda o filme, logo no início ele cita que ele teve uma vida onde ele estudou, onde ele procurou fazer as coisas corretas, onde ele fez um caminho, digamos, bom, mas ele não se evangelizou, ele não procurou Deus, ele não... E aí, quando o corpo físico morreu, ele ficou durante um tempo lá no umbral até ser resgatado. E quando ele teve o resgate, que aí ele passou por um processo de evangelização, ele viu que faltou, naquela encarnação, um processo de evangelização. Tá? Às vezes isso não cabe a gente julgar, às vezes isso pode ser culpa dos pais, às vezes é culpa do próprio ser, mas fato é que quando a gente começa essa evangelização desde o início, as coisas se tornam muito mais fáceis. E aí a gente estava comentando um pouco antes que nós mesmos que estamos nessa sala, se a gente tivesse passado por um processo
de evangelização dentro de um centro espírita em específico, muitos hoje estariam com o corpo modificado, a mediunidade ostensiva, ela estaria, de certa forma, educada. Então, a gente teria algum melhoramento, algum prospecto, a gente teria uma vida diferente porque a gente internalizou aquilo e, consequentemente, mudou o nosso íntimo, mudou o espírito. Tá certo? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Tatá, você consegue falar agora? Não estamos lhe ouvindo, Thalita. Tira o Thalita, fone, não estamos Thalita. lhe ouvindo. Tira o fone, Thalita, e fale. Assis, Oi. enquanto o Thalita resolve o probleminha, me permita 3 minutinhos aqui? Eu vou passar para você. Só um minutinho. Vamos ver se Thalita fala 2 minutinhos só, viu? Tira o microfone, Thalita, do ouvido e fale. E tira do computador e fale para ver. Dá certo. É você falando. Vamos ver se sai. Pronto, agora está aberto. Vamos ver. Não? Então, mas você está conosco, não é? Da próxima vez, a gente vê se ajusta esse microfone. Então, vamos passar a palavra para nosso irmão Dário Dicles, que vai fazer já a sua intervenção e suas considerações. Eu achei muito interessante a citação de Leonardo, e achei interessante o fato dele não ter visto ainda o filme, viu? Veja, que é muito, muito bom. É interessante o seguinte, no filme Nosso Lar, Mas eu li porque o quando a gente livro, tá lendo, né? Não, eu sei, eu entendi. É porque o filme é muito bom, é muito emocionante. Tem uma parte, Leonardo, que o André Luiz, ele, finalmente, quando ele ganha permissão para vir à Terra, porque fora o tempo que você citou, que ele passou no umbral, né? Que, se não me engano, foi em torno de 9 anos, ele teve mais outro tempo para se recuperar, aprender lá na colônia, e finalmente chegou a oportunidade dele visitar a família. E veja só, ele que já tinha passado por todo esse processo, né, de dor, sofrimento, e depois de aprendizado, né, ele, quando ele retornou à Terra, ele encontrou a esposa dele, né, consociada com outro rapaz, né, casada com outro rapaz. E aquilo ali para ele foi um choque muito grande. E eu gosto de citar essa parte do filme porque naquele momento, o que acontece com ele? Ele automaticamente, imediatamente, André Luiz volta para o umbral. É muito interessante, porque isso é bom que a gente entenda. Olha, André Luiz, ele está em espírito, né? Ele está na erraticidade. Então, automaticamente, ele já visualizou todo aquele inferno, aquele umbral, aquele clima pesado de amargura, de ódio, né? De aquele sentimento pesado. Agora, nós que estamos encarnados, nós às vezes achamos, Assis, que pelo fato de estarmos encarnados, quando nós sentimos esse ódio, essa raiva, não, a gente tá de boa, estamos na nossa casa, estamos seja lá onde, mas não, meu amigo. Olha, nós também vamos para o inferno. Nós também vamos para o umbral quando a gente se permite sentir esse ódio. Então é bom que a gente saiba disso. A nossa vibração, se a gente conseguisse ver as nossas companhias espirituais nesse momento, no momento que a gente está furioso, olha, pode ter certeza que a gente não faria isso, a gente não se permitiria ficar em fúria, porque é terrível. É filme de terror mesmo. Então é bom que a gente entenda isso. A gente não é de direito a gente sentir esse ódio à toa. Se sentirmos ódio, com certeza nós baixaremos a nossa vibração. E para sair, às vezes, é difícil. Ele, como já tinha conhecimento, treinamento, ele, graças a Deus, conseguiu. Né? Ele respirou, pensou em Deus, orou, buscou, que é o que a gente deve fazer nesses momentos, e graças a Deus ele conseguiu sair daquele lamaçal novamente sozinho agora, sem a ajuda dos irmãos. É um exemplo muito bacana. E depois que ele botou a cabeça no lugar, que ele respirou, que ele orou, pelo contrário, ele foi lá, o rapaz estava doente, né? Ele até fluidificou a água, e o rapaz ficou bom.
e ele partiu para a colônia, feliz pelo que ele fez, e entendeu todo o mecanismo. Eu gosto muito de falar sobre essa parte, para que a gente visualize o que a gente comentou. Passo a palavra aí, assim, novamente. Obrigado. Veja aí, Thalita, se pode falar agora? Não consegue? Se não conseguir... Não? Não, deu não. Então, inclusive, a mensagem, viu, Dick, dessa passagem é fundamental, porque ninguém é dono de ninguém. A gente sai com ciúme, vaidade, orgulho, chega lá em cima. A gente deixa a mulher aqui com 3, 4, 5, 6 filhos, surge uma pessoa que quer ajudar, aí você lá no mundo espiritual fica com raiva. Não tem sentido. Se a pessoa está aqui ajudando tudo, né? Parece que não tem juízo, né? Nós somos espíritos, nós somos irmãos um do outro. E essa a questão de consanguinidade é aqui na Terra. Do outro lado, nós somos todos irmãos. Bem, vamos passar nosso irmão Carlos Eduardo, não é, para as considerações finais. Isso mesmo, Assis. E para finalizar, eu vou citar um outro exemplo deste mesmo livro, né, que vocês estavam comentando, que quando André ele estava olhando as equipes de resgate, ele viu um irmão e reconheceu esse irmão. E ao reconhecer, ele ficou muito triste e envergonhado, porque ele se lembrou que foi uma pessoa que ele humilhou quando ele era adolescente, ele e o pai, né? Ele humilhou esse irmão, né? Esse irmão foi expulso lá da cidade que eles moravam, e esse irmão ele ficou muito pobre, né? Ele ficou muito, muito mal de saúde também. E aí André ficou muito arrependido e com vergonha. E não foi fácil dele chegar até esse irmão para ele pedir de desculpa, não. Demorou aí uns 2 dias para ele chegar até esse irmão, falar: meu irmão, eu reconheço o erro que eu fiz. Aí ele começa a voltar no tempo. Ele era jovem, né? Tinha seus 15, né, anos por aí. Então ele seguiu o exemplo do pai, arrogante, né? Avarento, tudo isso. Mas ele também se lembrou que a mãe estava ensinando coisas boas para ele. Então ele já tinha essa capacidade. Ouviu o que era certo e ouviu o que não era certo. Mas ele optou pelo lado errado. Então ele se arrepende também muito disso também. Porque ele teve essa oportunidade de fazer o certo e não fez, né? Então é isso. A questão do bom exemplo, né? Passa a palavra. Será que Thalita consegue? Ou só está escutando, Thalita? Bom, então, Leonardo, vamos fazer as suas considerações finais. Agradecer a Dário e aos colegas, irmãos aí, que nesse bate-papo de hoje, nesse estudo de hoje, é um tema que eu adoro conversar, é um tema que eu adoro expor, porque eu acho que é o caminho. Eu não lembro exatamente quem falou, mas se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que olhar para as nossas crianças. Então, a medicina preventiva da alma tem que começar por elas. Não estou dizendo que o adulto não tem mais jeito, né? Porque tem um dito popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Isso é uma inverdade, tá? Isso é uma inverdade. Pau que nasce torto pode se endireitar? Sim, tá? Basta querer, basta se esforçar basta prestar atenção em si, basta começar-se a conhecer, a seguir o Cristo como caminho, que ele vai se melhorar. Mas temos que prestar mais atenção ainda às nossas crianças. Não adianta só educar, não adianta só, tem que ser evangelizada. As nossas crianças têm que passar por um processo de evangelização. Como o Carlos falou, seja no centro espírita, seja numa igreja, seja num terreiro, ela tem que conhecer Jesus, na verdade, assim, ela tem que conhecer Deus, ela tem que absorver o amor, ela tem que internalizar o amor. E aí é essa palavra de hoje que eu deixo, internalização do amor. Bom, para terminar, não é?
aqui. Vamos lembrar uma passagem do nosso irmão Dix, que creio que foi de todas aqui, de tudo que foi falado, eu acho que foi a melhor passagem e a melhor informação, no meu entender, de fazer logo uma pergunta: que Cristo vivificante vive em nós? Quando a gente compreende que as dores são menores, a partir de uma dor boa que a gente passa em ter a alegria, a felicidade e a limpeza dos tóxicos que nós fazemos quando praticamos o bem. É sentir, né? Sentir Deus, sentir Jesus, sentir os espíritos benfeitores, porque a gente mudando de energia, né, para o bem, pela caridade que a gente faz. A ação da caridade é uma ação de amor. E o que é que acontece? Nós, quando vamos praticar o bem, nós subimos, né, para buscar os fluidos sublimes do Cristo, através dos seus prepostos, né, dos nossos irmãos benfeitores, e que nos ajudam, e que criam em nosso entorno um tipo de campo eletromagnético, não é, que a gente pode chamar de amor, não é, uma construção do peso da luz, tirando o lixo tóxico que existe em nós. Todos nós temos esse lixo tóxico, mas uns mais, outros menos, e a luta é consigo própria. Nós somos guardiões do nosso próprio umbral, juiz de nós mesmos, da nossa consciência. Então, cabe aqui entender que nós somos inimigos da gente mesmo. O maior meu inimigo sou eu, porque eu pratico, não é eu que tomo a decisão do caminho do bem ou do caminho do mal. Então, vamos colocar o Cristo vivificante em nós. Então, agradecemos a oportunidade, viu, Thalita? Você não teve a oportunidade de falar, mas está nos nossos corações. Sabemos que todos nós falamos por você, não é? Sei que você está sintonizada aí harmonicamente com todos os nossos pensamentos, não é? Agradecemos ao nosso Pai, agradecemos a Jesus de Nazaré por essa oportunidade de ensinamento e exemplo que nos deu através de trazendo aqui um código moral, não é, que é sólido, consistente, não é, que é perene e é imutável, não muda, né? São as leis naturais, né, o Evangelho. Vamos agradecer ao Espírito Mentor desta casa, né, a Dona Maria do Pão, o Frei Fabiano de Cristo, o nosso irmão Ismael Ramos das Neves, a nossa irmã Maria Nazaré, sua intercessora, está presente em todo canto, né? Aos nossos irmãos médios que estão aí, os nossos irmãos que estão nos assistindo, né, nas mídias sociais, né, que repasse esse ensinamento, se puder, aqueles que estão em processo de tormento, né, que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas a gente pode minorar isso. Agradecemos também aos espíritos que vieram para o tratamento, aos espíritos que estão nos assistindo, né, e principalmente os nossos fluidos cheguem aos nossos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, porque de lá estávamos nós. Lá nós estamos. E uma prece como essa, a nossa vontade, a nossa intenção de amor, chega lá, igualmente como chegou para nós. E estamos lutando aqui, que eles possam sair de lá pelo arrependimento e um processo de reparação, e lutar consigo próprio também, como estamos lutando. Assim sendo, né, nós agradecemos a todos, ao nosso irmão Dix pela exposição, nosso irmão Carlos Eduardo, por ter dado essa oportunidade de também fazer o aprimoramento do nosso conhecimento, a nossa irmã Thalita, que nos deu a sustentação necessária para poder essa reunião ser estabilizada, não é? E o nosso irmão Leonardo, né, com a sua contribuição. Muito obrigado a todos, que Deus nos proteja e proteja toda a humanidade, que nossos fluidos cheguem para melhorar esse fluido cósmico universal, onde nós todos estamos mergulhados. Graças a Deus. Assim seja. Assim seja.